Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 30 de abril de 2025, uma quarta-feira, são 19 horas e 2 minutos na cidade de Jaú e nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas e estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós estamos estudando do Livro dos Médiuns o capítulo 12, Pneumatografia ou Escrita Direta e Pneumatofonia. Ele começa pela escrita direta e nós já iniciamos quarta-feira passada e vamos começar pelo item número 148 da escrita direta. Tá bem? Vamos lá. Ele segue falando a respeito de escrita direta o seguinte: a escrita direta é obtida como a maioria das manifestações espíritas não espontâneas, quer dizer, se evoca o espírito e se solicita a manifestação, por isso que não é espontânea, não é? Pelo recolhimento, a prece e a evocação, quer dizer, é necessário evocar-se um espírito, pedir-se a presença de um espírito, pelo recolhimento, porque o recolhimento ele propicia a condição de nós concentrarmos o nosso pensamento. Quando você está recolhido, você mais facilmente concentra o seu pensamento, e a prece, não é? Que santifica ou faz com que a situação seja mais solene, vamos dizer assim, do ponto de vista da sua seriedade, não é? Ele segue: muitas vezes foi obtida nas igrejas, sobre os túmulos, junto a estátuas e imagens de personagens evocadas. Mas é evidente que o local só influi por favorecer o recolhimento e a maior concentração mental. É exatamente isso, né? Qualquer coisa que se refira à doutrina espírita ou à manifestação de espíritos, o local ele só tem um único objetivo: concentrar o nosso pensamento. O recolhimento, não é, quando se faz, por exemplo, um trabalho dentro de uma casa espírita, um trabalho de passe, um trabalho de desobsessão, de doutrinação. Boa noite, Eliane, seja bem-vinda. Ou qualquer tipo de trabalho. Boa noite. Ou qualquer tipo de trabalho, a gente procura nos estabelecer o grupo, né, numa determinada sala, para que haja esse recolhimento e concentrarmos o nosso pensamento a fim de que não se disperse esse pensamento em outras preocupações ou se desvie para outras preocupações, com o objetivo de atrair os espíritos para aquele propósito. Pensamento é força criadora, não é? Quando você concentra o seu pensamento em alguma coisa, por exemplo, num problema, uma preocupação a respeito de um problema, não é? Você centra o seu pensamento naquele tipo de problema e você não consegue sair dali enquanto você estiver preocupado com aquilo, não é? Isso é concentrar o pensamento, que muitas vezes se fala em centros espíritas por aí: meus irmãos, vamos agora concentrar o nosso pensamento, né? E muitas vezes não se explica o que é isso. Concentrar o pensamento é apenas isso: centrar o pensamento numa ideia, num propósito, com um único objetivo, e neste caso, com o objetivo de conseguir a escrita direta. Então, o local, a estátua, o túmulo, seja lá o que for, apenas influi nesse aspecto, para se conseguir uma concentração mental. Pois está provado que é obtido igualmente sem esses acessórios, né? E nos lugares mais comuns, como sobre um simples móvel caseiro, desde que se esteja nas condições morais exigidas, né, e se disponha da necessária faculdade mediúnica, ou seja, haja um ser encarnado, médium, que propicie a realização daquele fenômeno. Sem o fluido de um médium, não há manifestação mediúnica. Eu bato e rebato nesse aspecto para que as pessoas sempre fixem a sua ideia nisso. Não há maneiras de como os animais ou um objeto material promovam um fenômeno mediúnico. Não há como. Explicado pelos espíritos superiores. Não é Luiz Herrera que está falando, não. Eu também aprendi isso com eles.
não é? Então, para que haja um fenômeno mediúnico, é necessário a presença de um encarnado médium, de um intermediário dos espíritos, que forneça a eles o fluido necessário para que eles possam promover o fenômeno, né? Aqui tem um rodapé de número 3, que diz o seguinte, nota do professor José Herculano Pires. As expressões sobre os túmulos, junto a imagens, sobre móveis, decorrem das primeiras experiências feitas pelo senhor Didier Filho. O senhor Didier, ele era proprietário de uma impressora, de uma gráfica, que editou os primeiros livros de Kardec. A primeira edição do Livro dos Espíritos foi editada por essa editora, Didier e Filhos, que era também em Paris naquela época, e editou os livros de Kardec, né? Os livros da obra espírita. E eles também faziam parte, eles também estudavam a doutrina espírita junto com Kardec na Sociedade Parisiense, né? Ele segue, e outros membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, como se pode ver nos relatos publicados na Revista Espírita. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma colocação. Muito bem, a Marlene Branco Jefferson Ribeiro está conosco. Seja bem-vindo, Jefferson. E a Marlene Branco está conosco também. Boa noite a todos, ela disse. E nós dizemos a ela boa noite também. Seja bem-vinda, viu, Marlene? Marlene e o companheiro Jefferson Ribeiro. Seja bem-vindo também. Kardec segue explicando o seguinte a respeito de escrita direta. Achava-se a princípio que era necessário colocar um lápis com papel. O fato, então, poderia ser mais facilmente explicado. Sabe-se que os espíritos movem e deslocam objetos que pegam e retiram à distância, podendo assim pegar o lápis e escrever. É por isso que as pessoas julgavam que era necessário colocar um lápis, para que os espíritos pudessem pegar e escrever. Como eles movimentam objetos, eles conseguem movimentar objetos, eles supunham que eles pegassem o lápis e usassem esse lápis para escrever no papel. Desde que o fazem por intermédio da mão dos médiuns ou de uma prancheta, poderiam também fazê-lo de maneira direta. Mas logo se verificou que a presença do lápis era desnecessária, que bastava um simples pedaço de papel, dobrado ou não, para em breves minutos aparecerem as letras. Com isso, o fenômeno mudou completamente de aspecto e nos lançou em outra ordem de ideias. As letras são escritas com uma substância, com uma certa substância, e desde que não se forneceu ao espírito nenhuma substância, o espírito a teve de produzir, de compô-la por si mesmo. De onde a tirou? Esse é o problema. Reportando-nos às explicações do capítulo 8, itens 127 e 128, dei mais uma lida, ele fala com detalhes a respeito de como eles compõem essa substância. Lembra-se que nós estudamos há pouco tempo atrás, estamos no capítulo 12, né? Há 4 capítulos atrás. Encontraremos a teoria completa desse fenômeno. O espírito não se serve de substâncias e instrumentos nossos, ou seja, ele não se serve do lápis e substâncias nossas. Ele produz essa substância, ele diz aqui, ele mesmo os produz, tirando os seus materiais dos elementos primitivos, do elemento primitivo universal, que submete por sua vontade às modificações necessárias para atingir o efeito desejado. É como sempre eles fazem para promover um fenômeno mediúnico, não é? Usam o fluido do médium, fornecido pelo médium, não é? Fluido vital, e outros fluidos que nós fornecemos também como médiuns, os seus fluidos, pegam os fluidos que existem na natureza,
o próprio fluido universal, fazem uma mistura disso e constroem aquilo que eles desejam construir. Lembra da tabaqueira? Daquele senhor que fez uma tabaqueira e tal, apareceu para aquela senhora em sonho, e com a tabaqueira usou o tabaco para cheirar e tal. É o mesmo processo. Né? Como eles produzem uma tabaqueira, eles podem produzir o elemento necessário, o grafite, por exemplo, para escrever no papel. Ou lápis preto, ou a tinta de caneta, ou seja lá o que for. Quer ver o que eles falam? Assim, tanto pode produzir a grafite, do lápis vermelho, a tinta, eu não sabia que grafite era feminino, viu? Isso aqui, a grafite, não é o grafite, não. A tinta de impressão tipográfica, que é uma tinta específica, né? Ou a tinta comum de escrever, aquela que se molha a pena, ou que se molhava na época, a pena, né? Hoje a gente não se utiliza mais dessa. Eu cheguei a me utilizar no tempo de escola, mas hoje não se utiliza mais. Né? Mas existia uma tinta específica, inclusive eu comprei, vinha num potinho de vidro, né? Parker, tinta Parker, a gente comprava e colocava essa tinta ou na caneta, ou então direto num tinteiro, você mergulhava a ponta da pena e escrevia o que você queria, era assim que funcionava. Hoje com a caneta Bic o pessoal nem sabe mais o que é isso, né? Mas existiu sim. Né? O que Kardec está falando é extremamente verdadeiro, positivamente verdadeiro. Só para ficar registrado, porque o pessoal fala, não, esses caras tintam tinta de caneta, isso não existe, né? Essa molecada de hoje nem sabe o que é isso. Como tinta de escrever, como a do lápis preto e até mesmo caracteres tipográficos. O próprio tipo, não sei se vocês conhecem, antigamente, para se escrever os jornais, as revistas, os livros, se usavam tipos. Né? Hoje a gente digita no computador e pede para a impressora imprimir e sai lá escrito, inclusive no formato que nós quisermos, né? Com o caractere que nós desejamos. É só escolher o caractere lá dentro do Word ou de outros programas, né, e sai lá do jeito que a gente quiser. Antigamente não era assim. Antigamente havia uma máquina chamada linotipo, né? Essa máquina era alimentada por uma substância que me falha a memória agora, mas era chumbo, né? Chumbo derretido. Né? Eu sei porque eu tenho aqui guardado comigo um pedaço de linotipo que no Estadão, eu estive no Estadão em 1967 e muito curioso, eu era um jovem de 14, 15 anos na época e cheguei perto da pessoa que operava o linotipo e eu falei, bom, o que é isso? O que é essa? Era uma máquina enorme, né? Uma máquina grande e tinha um bujão cheio dessa substância derretida dentro. Eu cheguei perto assim e vi, né? Ele falou, isso aqui é linotipo, quer ver como é que funciona? Ele escreveu lá e falou, como é seu nome? Eu falei, Luiz Carlos. Ele escreveu o nome todo e daqui a pouco apareceu uma pecinha, caiu dentro de um reservatório. Eu tenho até hoje guardado aqui comigo. Isso é o tipo, é o linotipo, ou o caractere tipográfico, como Kardec fala aqui. Antigamente, eles compunham dentro de uma prancheta tudo aquilo que eles queriam escrever, eles iam colocando os tipos para formar as palavras, formar as frases e um texto inteiro para imprimir no jornal. Isso é o caractere tipográfico. Só para deixar explicado, porque muita gente pode não conhecer como funciona, então para ficar explicado. Não sei se ficou bem explicado, mas é isso. Tá bem? Caracteres tipográficos suficientemente duros para deixarem no papel o rebaixo da impressão. Olha que ponto chega o fenômeno, né? Porque quando o caractere é impresso no papel, ele é forçado contra o papel e deixa o rebaixo tipográfico. Fica marcado, se passar a mão por trás, parece braille, fica marcado no papel. Então chega a esse ponto o fenômeno, né, de marcar o papel. Como tivemos ocasião de ver, a filha de um nosso conhecido, menina de 12, 13 anos, obteve páginas semelhantes ao pastel. Pastel é um tipo de papel, né? Se não me falha a memória. Aqui tem um rodapé de número 4, que é do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte:
Curioso caso de impressão tipográfica direta vem relatado no volume 3 da Revista Espírita. O volume 3, a primeira Revista Espírita saiu em 1858, 59 é o segundo, 60 é o terceiro. Então procure lá em 1860 esse relato sobre escrita direta. Tendo o espírito ordenado a queima do papel assim impresso e a colocação de outro no lugar em que se obtiver o fenômeno. Então, ele promoveu o fenômeno, falou para o pessoal, olha, queime isso aí, queime esse papel. Já observaram o papel? Já, então queime. E coloque outro liso, sem nada escrito, limpo, no mesmo local. Obedecido ao pedido do espírito, produziu de novo o mesmo efeito e em condições que excluem a menor suposição de fraude. Eles fazem isso de propósito mesmo. Os espíritos fazem isso de propósito, que é para dar autenticidade, não para matar curiosidade, porque eles não gostam de curiosos, né? Mas para dar autenticidade ao fenômeno quando as pessoas estão ali fazendo uma pesquisa séria. Esses fenômenos são considerados absurdos por aqueles que jamais os obtiveram, mas basta essa condição negativa para invalidar as suas opiniões. A negação não prova nada, absolutamente nada, né? Aliás, o incauto, o irresponsável é que nega sem conhecimento. As pesquisas espíritas e a metapsíquica posterior a Kardec têm provado os fatos. Ele segue aqui dizendo o seguinte: se considerarmos a escrita direta quanto às vantagens que pode oferecer, diremos que até o presente a sua principal utilidade consiste na constatação material de um fato importante, a intervenção de um poder oculto, entre aspas, dos espíritos, dos desencarnados, dos homens que já tiveram corpo e hoje já não tem mais, e convivem conosco, ombreiam conosco, aos milhões, aos bilhões, né? Então a intervenção desse pessoal que já não tem mais corpo, que está no mundo dos espíritos, né? Pode estar no espaço ou ao nosso lado, ombreando conosco, né? Que encontra nesse processo um novo meio de se manifestar. É uma maneira dele se manifestar. Diz, olha, nós existimos. Acreditem vocês ou não, nós existimos. Nós estamos aqui, nós estamos presentes, estamos vivos. Né? Mas que importância tem isso? É muito importante para mostrar ao homem uma realidade que a maioria ou não conhece ou não acredita, ou tem em conta de superstição, coisas de religiosos e coisas assim, que é a sobrevivência da alma. Fato esse que Jesus se debateu em tempo integral, até o último minuto da sua vida para provar, para mostrar ao homem essa realidade. Porque isso muda tudo. Muda a nossa maneira de ver a vida, muda a nossa maneira de agir em relação às coisas, às pessoas, muda o nosso respeito em relação ao nosso próximo, não é? Muda a forma pela qual nós encaramos os bens materiais e muda a forma pela qual o homem busca os bens espirituais. São infinitamente mais importantes que os bens materiais. Nós não prescindimos dos bens materiais, mas nós não podemos dar mais importância a eles do que damos para os bens espirituais. É disso que Jesus falava, não é? Ele sempre tocava nesse ponto. E os espíritos vieram, em tempo apropriado, mostrar essa realidade. E essa é uma das maneiras de mostrar essa realidade. Falar, olha, quando vocês não tiverem mais corpo físico, quando a vida aqui na matéria acabar, você vai estar conosco, junto conosco, fazendo as mesmas coisas. Vivendo, pensando, agindo, produzindo, aprendendo, ensinando, e assim sucessivamente. A vida não cessa. O que cessa é apenas o corpo físico, através de um fenômeno biológico chamado de morte.
que para o espírito não existe. Não é? Com corpo ou sem corpo físico, nós sempre estaremos na vida. Sabe de quem é essa frase? É uma frase judaica. Está dentro do judaísmo. Com corpo ou sem corpo físico, sempre estaremos na vida. Jesus era judeu. E o judeu é reencarnacionista. Acreditem ou não, aqueles que não desejam acreditar. Não é? Mas se não acreditam, estudem. Façam um estudo a esse respeito. Porque vale a pena nós conhecermos a nossa própria realidade. Não é? Mas as comunicações assim obtidas são raramente de alguma extensão, quer dizer, valor como comunicação, como mensagem tem muito pouco. Raramente se consegue textos extensos, né? São algumas frases, palavras e na maioria das vezes rabiscos, como ele vai dizer aqui. Eles assim, em geral, são espontâneas e se limitam a palavras e sentenças, frequentemente sinais ininteligíveis. É só para dizer, olha, nós existimos, tá? Mensagens, comunicações, nós vamos dá-las através de outros meios, né? Que nós vamos estudar aqui para frente, que é a chamada psicografia, ou médium escrevente, escritor, como queiram. São obtidas em todas as línguas, em grego, em latim, em siríaco, que é uma língua lá do tempo do Jesus aramaico, lá, naquela época lá, tá? Em caracteres hieroglíficos e etc. Mas ainda não serviriam às conversações contínuas e rápidas, mas ainda não serviriam a conversações contínuas e rápidas que a psicografia ou a escrita pela mão do médium permite. Se não houver nenhuma dúvida, nós vamos passar para o próximo item, chama-se pneumatofonia. Deixa eu ver se tem mais alguém. A dona Leonilda Ferreira acabou de entrar. Bem-vinda, viu, dona Leonilda? É um prazer tê-la conosco. Muito bem, pneumatofonia. Os espíritos, podendo produzir ruídos e pancadas, podem naturalmente fazer ouvir gritos de toda a espécie e sons vocais imitando a voz humana, ao nosso lado ou no ar. Eu passei por uma experiência dessa de voz direta num centro espírita que havia lá na zona norte de São Paulo. A gente estava fazendo um curso de médiuns em São Paulo e nos levaram a esse centro espírita para a gente ver um fenômeno de voz direta. E houve mesmo. Formou-se uma espécie de um megafone, né, no ar assim, formou-se e o espírito falou por ali, se comunicou por ali. Foi uma coisa muito rápida, muito passageira, mas eu presenciei um fenômeno desse tipo. E é esse fenômeno que designamos pelo nome de pneumatofonia. Segundo o que conhecemos a natureza dos espíritos, podemos supor que alguns deles, quando de ordem inferior, iludem-se com isso e acreditam falar como quando viviam. O espírito não fala. Não fala. E como é que eu ouço de vez em quando alguma coisa na minha cabeça? Eu não ouve nada. De pensamento para pensamento. Como a gente está habituado, vamos usar uma expressão assim mais forte, viciado a ouvir pelo ouvido, que é o canal, o conduto que traz o som articulado para dentro do nosso cérebro, e o cérebro decodifica essas vibrações e transforma aquilo em uma mensagem. Numa mensagem, nós supomos também ouvir da mesma maneira, mas não é verdadeiro isso. É de pensamento para pensamento. Quer ver como isso é verdadeiro? Até entre nós encarnados, tá? Aí toca o telefone, não tem mais telefone fixo, né? Toca o celular. O celular, ele mostra quem está ligando, mas antigamente tinha uma coisa chamada telefone fixo, que não mostrava absolutamente nada, não existia bina, não existia nada, né? Vocês devem ter conhecido, a maioria aqui deve ter conhecido, mas tem a garotada aí que não conhece. Também, a gente pegava no telefone,
falava alô, e do outro lado falava uma voz conhecida. Pô, acabei de pensar em você. O que é isso senão o pensamento indo antes, chegando antes do telefonema à pessoa com a qual nós gostaríamos de nos comunicar? Ou então toca a campainha de casa, você vai atender a porta, acabei de pensar em você, puxa vida, acabei de lembrar de você e tal. Né? A mesma coisa, o pensamento ele é evidentemente muito mais rápido que qualquer outro meio de comunicação, e como nós temos o hábito de ouvir pelo ouvido, esse vício, né? Que o espírito não ouve por aí, o espírito ele se comunica pelo pensamento, né? Então a gente imagina ter ouvido pelo ouvido, mas não é assim. E a respeito dessa ilusão dos espíritos, dos desencarnados de pouco conhecimento, ele pede para que nós nos reportemos à Revista Espírita de fevereiro de 1858, a história do fantasma da senhora Clarion. Leiam lá, vale a pena, né, a gente conhecer. Ele segue: devemos evitar, entretanto, de tomar por vozes ocultas todos os sons de causa desconhecida, ou os simples unidos do ouvido, e sobretudo de aceitar a crença vulgar de que o ouvido que os une está nos avisando de que falam de nós em algum lugar. A mamãe falava isso. A mamãe tinha essa crença, que é explotar, meu ouvido está zunindo, alguém está falando de mim. Né? Quando era o direito era bem, falando bem, quando era o esquerdo era falando mal. Coitado do canhoto, sempre leva a culpa, e não tem nada com isso. Né? Mas é uma crença vulgar apenas, não tem nada que comprove isso, né? É apenas uma crença. Esses unidos de causa puramente fisiológica não têm, aliás, nenhum sentido, enquanto os sons da pneumatofonia exprimem pensamentos. Quando você ouvir a voz de um espírito que se manifesta através do pensamento com você, vai ser um pensamento, uma frase, uma comunicação. Não vai ser uma palavra apenas. Eu passei por essa experiência, já contei aqui para vocês, estava com dor de estômago, né? E o espírito se aproximou de mim e falou: você ergue o corpo, fica ereto. Falou, quer dizer, falou, não foi, eu acabei de dizer que a gente tem o vício de achar que está escutando, né? Mas ele falou de pensamento para pensamento. Eu ouvi claramente, assim como estou falando com vocês: ergue o corpo, fica ereto, que eu vou te dar um passe. Me deu o passe, aí falou para mim: atravessa a rua, em frente à loja, tinha uma loja no Bom Retiro, aí atravessa a rua, vá no bar e peça uma água tônica da Antártica sem gelo e tira o gás. Assim, claramente. Então isso é pneumatofonia, né? Isso é uma comunicação direta de pensamento para pensamento, né? O objetivo, com um objetivo claro, não apenas um zunido no ouvido, ou uma batida qualquer, uma coisa que tem uma outra causa. São causas naturais, que não tem nada a ver com mensagem de espírito, como comunicação de espíritos, né? Então ele diz, e somente por isso podemos reconhecer que tem uma causa inteligente e não acidental. Essa manifestação não é acidental, é proposital, tem um objetivo claro. Podemos estabelecer como princípio que apenas os efeitos notoriamente inteligentes, estabelecer como princípio, se há um efeito notoriamente inteligente, então é a pneumatofonia, se não, esquece. Pode ter outras possibilidades, outras causas que não a da manifestação dos espíritos. Somente que apenas os efeitos notoriamente inteligentes podem atestar a intervenção dos espíritos. Quanto aos outros, há pelo menos 100 possibilidades, contra uma, de serem produzidos por causas fortuitas. Acontece muito frequentemente ouvirmos, meio adormecidos, pronunciarem distintamente palavras, nomes, às vezes até mesmo frases inteiras, e isso de maneira tão forte que acordamos sobressaltados. Embora possa acontecer em certas ocasiões, sejam realmente uma manifestação,
Nada há de tão positivo nesse fenômeno que não podemos atribuir a uma causa semelhante à que expusemos na teoria da alucinação. Uma doença, um mal-estar pode causar esse tipo de fenômeno, pode causar esse tipo de situação, que não são manifestação de espírito, né? Que não é uma manifestação de um espírito, é apenas uma causa fortuita, uma causa passageira, né? De resto, o que se ouve nesse estado não tem nenhuma consequência. Já o mesmo não acontece quando estamos realmente acordados, pois nesse caso, se for um espírito que se faz ouvir, podemos quase sempre trocar ideias com ele e estabelecer uma conversa regular. Olha, eu não estabeleci uma conversa regular com o meu espírito guia naquela oportunidade que eu estava com dor de estômago, porque eu não quis. Eu podia ter perguntado coisas para ele, mas não me interessava perguntar, até porque ele estava me ajudando numa situação de dor, não é? Numa situação desconfortável, então não havia por que estabelecer uma comunicação com ele, mas eu poderia se quisesse, não é? Era possível. Ele estabeleceu comigo, né? Ele estabeleceu, me deu indicações, me deu orientações, né? Ele segue, os sons espíritas e pneumatofônicos manifestam-se por duas maneiras bem distintas. Às vezes, uma voz interna que ressoa em nosso foro íntimo, como eu acabei de relatar, embora as palavras sejam claras e distintas, nada tem de material. É exatamente isso que acontece, como eu acabei de relatar para vocês. Exatamente isso. Quer dizer, não tem nada de material, não havia ninguém conversando, embora houvesse outras duas pessoas no ambiente comigo, não havia nada de material, nenhum deles estava conversando comigo. De outras vezes, as palavras são exteriores e tão distintamente articuladas como se provesse de uma pessoa ao nosso lado. Já aconteceu comigo também. Pode acontecer. Não é? Então, fiquem atentos, porque isso tem que se repetir. Se não se repetir, é uma causa fortuita. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, se o espírito quiser te avisar de alguma coisa, ele vai repetir isso tantas vezes até chegar no momento que você vai entender que há ali um propósito, um objetivo, de alertar você para alguma coisa, te dar uma mensagem. Bem? De qualquer maneira que se produza o fenômeno de pneumatofonia é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado. Tá? Normalmente são espíritos querendo comunicar-se conosco, né, com propósitos distintos, objetivos, de nos alertar, de nos avisar, de nos orientar de alguma maneira, ou de produzir uma situação em que eles nos desviem de algum problema. Também já aconteceu comigo. Tá bem? Então eles podem produzir essa situação até que eles, é claro que sempre por ordem de Deus, com propósitos sãos, com bons propósitos, eles podem promover isso. Às vezes, quando você errar um caminho, estiver numa estrada aí, viajando e errar um caminho, não reclame. É possível que muito propositadamente o teu espírito guia te livrou de alguma coisa. É possível, não estou dizendo que isso é sempre assim. Pode ser erro seu. Normalmente hoje não tem como errar com GPS, né? Mas pode acontecer um erro, né? Pode acontecer. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não. Muito bem. Aqui tem um rodapé, de número 5, é bastante extenso, mas vale a pena ler. Nas sessões de voz direta, temos o fenômeno de pneumatofonia exterior provocado. Mas como Kardec acentua, essas sessões são bastante raras. Por modernos parapsicólogos, esse fenômeno foi algumas vezes observado. O professor S.J. Soule, da Universidade de Londres, realizou várias experiências com a médium Blanche Cooper, obtendo curiosos fenômenos de voz direta, entre as quais a manifestação perfeitamente autenticada de um seu ex-colega. Gordon Davis, envolvendo curiosos efeitos de pré-cognição ou visão do futuro,
mais tarde também constatados pelo experimentador. Em São Paulo, esses fenômenos foram observados com a médium Dona Hilda Negrão e amplamente divulgados. Em Marília, estado de São Paulo, tivemos ocasião de observá-los com o médium Urbano de Assis. Para o caso Sowell, ver procedimentos da Sociedade de Recursos Psíquicos, deve ser, na tradução deve ser uma coisa de Londres, dezembro de 1925, é o título de um livro, e ele cita outros livros aqui que eu não vou ler, mas que não, são todos livros antigos que a gente nem deve ter mais à venda. O importante é o fato, a comprovação atual do fenômeno. Para o caso em São Paulo e Curitiba, ver Fenomenologia Supranormal e O Revelador, número 3 e 4, de 1942, pelo Dr. Osório César, anatomopatologista do Hospital do Juqueri, relato de pesquisas científicas. Então, vocês podem procurar aí esses fenômenos através desses livros. Muito bem. Se não houver nenhuma pergunta, não houver nenhuma dúvida daquilo que foi explicado, se vocês não quiserem acrescentar nada, nós vamos para o capítulo de número 13. Vamos iniciar o capítulo de número 13. Muito bem. Capítulo de número 13, Psicografia. Ele vai tratar do subtítulo Psicografia Indireta, Cestas e Pranchetas, Psicografia Direta ou Manual, ou Médium Escrevente, como quiserem. A ciência espírita progrediu como todas as outras e mais rapidamente que as outras, porque apenas alguns anos nos separam dos meios primitivos e incompletos que chamávamos trivialmente de mesas falantes, e já podemos comunicar-nos com os espíritos tão fácil e rapidamente como os homens entre si. E isso pelos mesmos meios, a escrita e a palavra. Aqui tem uma nota do tradutor, de número 1, que diz o seguinte: o progresso acentuado por Kardec foi realmente rápido. Mas depois verificou-se um retardamento. Na introdução ao estudo da doutrina espírita, que abre o Livro dos Espíritos, Kardec aponta a leviandade do espírito humano como causa do desinteresse e até mesmo da reação contra os estudos espíritas. A dança das mesas, entre aspas, foi considerada indigna da atenção dos homens, que se julgam sábios, ou mesmo acontecendo com a cestinha escrevente. A tola vaidade humana e também os interesses feridos, esse é o grande problema, viu? Interesses feridos, né? E quando você mexe no bolso do sujeito, quando ele percebe que aquilo está caminhando de alguma maneira para interferir nos ganhos financeiros dele, ele vai de procurar todos os meios possíveis de desmerecer, né, ou tornar aquilo uma coisa banal, uma coisa que não é digna de atenção, né? É assim que acontece. As tradições ameaçadas também é um problema muito grave, né? Principalmente as tradições religiosas, né? Os dogmas, né? Esses são, quando eles estão ameaçados, eles reagem violentamente, de todas as maneiras. A fascinação do imediatismo impediram que a ciência espírita prosseguisse em seu desenvolvimento rápido, mas o próprio desenvolvimento das ciências materiais está hoje forçando os homens a reencontrarem a verdade espírita. Aliás, nenhuma ciência desmentiu aquilo que os espíritos superiores afirmaram como verdades, especialmente as verdades capitais, na existência de vida em outros planetas e tantas outras coisas afirmadas pelos espíritos que não foram desmentidas até hoje, desmentidas no plural até hoje. A escrita tem, sobretudo, a vantagem de demonstrar de maneira mais material
a intervenção de uma potência oculta, deixando traços que podemos conservar, como fazemos com a nossa própria correspondência. O primeiro meio empregado foi o das pranchetas e das cestas munidas de lápis. Eis como eram preparadas. Segundo dissemos, uma pessoa dotada de aptidão especial, médium, intermediário dos espíritos, médium escrevente, essa é a pessoa dotada de aptidão especial, que não é em si uma aptidão especial, uma aptidão específica, tá? Porque o médium não tem nada de especial. Ele é apenas um intermediário dos espíritos. Ele recebeu aquela faculdade mediúnica. Ele tem uma faculdade mediúnica. Ele não é por isso um ser especial. Ele pode fazer disso uma tarefa especial, utilizá-la com seriedade, com bons propósitos e tal, né? Mas ele não é um ser, por isso ele não é um ser especial. Apenas para fazer aqui o parêntese necessário, que eu julgo necessário. Dotado de uma aptidão especial, pode imprimir movimento de rotação a uma mesa ou a qualquer objeto. Tomemos, em vez da mesa, uma cestinha de 15 a 20 centímetros de diâmetro, de madeira ou de vime, pouco importa a substância, tem nada a ver com substância. Fenômeno mediúnico nunca tem nada a ver, nunca terá nada a ver com matéria. Se agora enfiarmos um lápis através do fundo da cesta e o firmarmos bem com a ponta de fora e voltado para baixo, e a mantivermos em equilíbrio sobre a ponta numa folha de papel, e pusermos os dedos na borda da cesta, ela se movimentará. Já imaginaram a complicação de uma situação como essa? Você pega uma cestinha de 15 a 20 centímetros, fixa um lápis no fundo dessa cesta, bem fixado, né? Coloca essa cesta sobre o papel e as pessoas com a ponta dos dedos sobre a borda da cesta. E é evidente que as pessoas têm faculdade mediúnica, e essa cesta vai se movimentar como se movimentava a mesa. Como as mesas se movimentavam da mesma maneira. E escrevia alguma coisa. Mas para você coordenar esse movimento é uma coisa complicada, né? Tá bem? Mas isso foi feito. Isso foi utilizado como meio de manifestação dos espíritos, através do qual os espíritos se manifestavam. E pusermos os dedos na borda da cesta, ela se movimentará. Mas, em vez de girar, ela conduzirá o lápis em diversos sentidos, riscando o papel com simples traço ou escrevendo, né? Vai para lá, para cá, né? Se movimenta e traça, faz traços, né? Ou pode até escrever, mas eu acredito que vai ser uma coisa realmente difícil, né? Ou complicado, né? Porque se um espírito for evocado e quiser atender, poderá responder, não por pancadas, mas por escrita. O movimento da cesta não é automático, como o das mesas girantes, pois se torna inteligente. Por que o das mesas não é considerado inteligente? Porque é apenas a ação do espírito sobre um objeto material, que ergue esse objeto, ou pode ir até o teto, voltar, bater com o pé no chão e tal, né? Mas não é considerado um movimento inteligente. Já no caso da cesta, é um movimento inteligente, porque ele está se comunicando diretamente com as pessoas. Por isso considerado inteligente, apesar que o outro também manifesta uma inteligência, né? O outro método das mesas também manifesta uma inteligência e uma vontade própria, né? Então, por trás dali existe uma inteligência. Por trás dessa vontade própria, dessa maneira de se manifestar, existe uma inteligência. Com o dispositivo acima, cestinha de 15 a 20 centímetros, o lápis não volta para começar outra linha. Quando chega ao fim do papel, mas continua a escrever em círculo. A linha escrita forma assim uma espiral que obriga a girar o papel nas mãos para a leitura.
Vai escrevendo em círculo, palavras em círculo, deu para entender? Palavras em círculo, aí tem que ficar virando o papel para você poder ler. A escrita obtida dessa maneira nem sempre é muito legível, pois as palavras não ficam separadas, mas o médium, por uma espécie de intuição, facilmente a decifra. Por economia, podemos substituir papel e lápis pela lousa e o lápis de pedra. Designaremos essa cestinha pelo nome de cesta-peão. A própria cesta é, às vezes, substituída por uma caixa de papelão, semelhante às caixas de pastilha, sendo o lápis colocado em forma de eixo, como o brinquedo chamado rapa. Rapa é aquele peãozinho, né, que você vira. Vocês devem conhecer, que era muito conhecido no meu tempo de criança, se usava muito aquilo. Não sei se ainda hoje existe, mas acredito que deve existir. Muitos outros dispositivos foram imaginados para atingir o mesmo fim. Observem que a coisa não aconteceu de um minuto para outro. A psicografia, através do médium, direta através do médium, não aconteceu de um momento para outro. Houve um progresso, né, das mesas para cesta-peão, da cesta-peão para uma caixa de papelão, de uma caixa de papelão para um outro objeto qualquer, e assim progressivamente, até se entender que você não precisava nada disso. Não era necessário nenhum desses objetos. O médium podia escrever diretamente, com lápis na mão, recebendo de pensamento para pensamento e traduzir o pensamento com palavras. O mais cômodo é o que chamaremos de cesta de bico, e que consiste na adaptação à cesta de uma haste de madeira em posição inclinada, saindo de 10 a 15 centímetros fora da cesta, como o mastro de gurupés de um navio. Aquele mastro que fica lá na frente, aquela ponta que fica lá na frente do navio. Navio à vela, né? Normalmente, ou mesmo os navios, os barcos atuais, alguns deles têm. O médium, pondo os dedos na borda da cesta, todo o aparelho se agita e o lápis escreve, como no caso anterior, com a diferença de produzir uma escrita mais legível, separando as palavras e em linhas paralelas, como geralmente se escreve, porque o médium pode facilmente voltar o lápis no fim de cada linha. Dessa maneira, obtivemos dissertações de muitas páginas tão rapidamente como escrevemos à mão. Né? A diferença da cestinha de 15 a 20 centímetros, que é o lápis ia no meio. Essa não, o lápis vai na ponta. Então ela escreve, você volta, ela continua escrevendo. Né? Aí facilitou mais a comunicação. É interessante o desenvolvimento desses meios de comunicação. Né? Ele segue. A inteligência manifestante se revela muitas vezes por outros sinais inequívocos. Por exemplo, chegando o lápis ao fim da página, volta espontaneamente. Se quer se reportar a uma passagem precedente, na mesma página ou em outra, procura com a ponta do lápis como faríamos com o dedo e a sublinha. Quer dizer, para dar assim, para deixar claro a intervenção de uma força extraordinária, de um ser extraordinário, extraordinário, que não está encarnado ali, né? Ele está fora daquela situação dos encarnados. Se o espírito quiser dirigir-se a um dos assistentes, a ponta do lápis se volta para ele. Para abreviar frequentemente, faz sinais de sim e não. Para afirmar ou negar, como fazemos com a cabeça. Se quer demonstrar cólera ou impaciência, dá repetidas pancadas com lápis, quase sempre quebrando a ponta. Algumas pessoas substituem a cesta por uma espécie de mesa em miniatura. É uma mesinha mesmo, uma pequena mesa onde o médium enfia a mão sobre essa mesinha. E o lápis está lá na ponta e ele vai conduzindo a mesinha para escrever. Né?
feita especialmente de 12 a 15 centímetros de comprimento por 5 ou 6 de largura e 3 pés, a um dos quais se adapta um lápis. Os outros dois são arredondados ou munidos de uma bolinha de marfim para deslizarem facilmente sobre o papel. Outras pessoas se servem simplesmente de uma tabuinha de 15 a 20 centímetros quadrados, de forma triangular, oval ou retangular, tendo numa das bordas um furo oblíquo para se enfiar o lápis, de forma oblíqua, né? De forma que a ponta fique lá na frente e o médium consiga conduzir o lápis através dessa tábua, pequena tábua. Posta no papel para escrever, ela fica apoiada num dos lados. O lápis que posa no papel é, às vezes, guarnecido de 2 bolinhas rolantes para facilitar o movimento. Compreende-se de resto que todo esse dispositivo nada tem de absoluto. O mais cômodo é o melhor. Como qualquer desses aparelhos, os operadores devem ser 2, não sendo necessário que ambos sejam médiuns. Um deles serve apenas para ajudar o equilíbrio do aparelho e diminuir a fadiga do médium. A escrita assim obtida chamamos psicografia indireta, em contraste com a psicografia direta, ou manual, feita pelo próprio médium. Para compreender esse sistema é necessário saber como se verifica a operação. O espírito comunicante age sobre o médium, este, assim influenciado, move maquinalmente o braço e a mão para escrever, não tendo, pelo menos no comum dos casos, a menor consciência do que escreve. A mão age sobre a cesta e esta movimenta o lápis. São médiuns que nós costumamos chamar de inconscientes. Mamãe era inconsciente, mamãe não sabia nada do que acontecia. Depois é que ela voltava ao seu estado normal, ela perguntava o que tinha acontecido, né? Assim não é a cesta que se torna inteligente, mas apenas serve de instrumento para uma inteligência. O objeto material em si não tem o menor valor para a comunicação, a não ser de facilitar a mensagem do espírito, fazer com que o espírito possa se manifestar. Não é? É a mesma coisa que a caneta que a gente usa para escrever. Que inteligência tem a caneta? Nenhuma. Não é? Ela reproduz a nossa inteligência, aquilo que nós queremos que ela reproduza. Não é? Assim são essas cestas, essas pranchetas, essas tábuas, que não tem a menor inteligência. Ela reproduz a inteligência do espírito que se comunica, do espírito comunicante. A cesta nada mais é, praticamente, do que um porta-lápis, um apêndice da mão, um intermediário entre a mão e o lápis. Suprimindo o intermediário e pondo o lápis na mão, temos o mesmo resultado, com um mecanismo muito mais simples, desde que o médium passe a escrever como se fizesse em condições normais. Aqui tem um rodapé, número 2, que diz o seguinte: a insistência de Kardec nessa explicação tem uma razão especial. É que havia surgido em Paris, e era amplamente divulgado na imprensa, uma estranha teoria dos médiuns inertes, segundo o qual os objetos eram médiuns. Ver este curioso episódio na Revista Espírita. A psicografia direta foi estudada na psicologia como escrita automática, e as interpretações anímicas de Pierre Janet e outros lhe deram, que Pierre Janet e outros lhe deram, não invalidam a realidade do fenômeno. A parapsicologia e a metapsíquica têm sido utilizadas para experiências telepáticas eficazes. Ele segue: dessa maneira, toda pessoa que escreve com a cesta, a prancheta ou outro instrumento pode também escrever diretamente. De todos os meios de comunicação, a escrita à mão, que alguns chamam de escrita involuntária,
é sem dúvida a mais simples, a mais fácil e a mais cômoda, porque não exige nenhuma preparação e se presta como a escrita comum às dissertações mais extensivas. Voltaremos ao assunto quando tratarmos dos médiuns. No começo dessas manifestações, quando ainda não se tinham ideias precisas a respeito, muitas publicações foram feitas com indicações assim: comunicação de uma cesta, de uma prancheta, de uma mesa, etc. A prancheta, a mesa e a cesta que estava se comunicando, vê se pode. Compreende-se hoje a insuficiência dessa expressão. O seu erro, sem considerar ainda o seu caráter pouco sério, é fruto de quem não conhece, de quem não tem conhecimento, de quem não faz pesquisa, de quem não avança no rumo do conhecimento. Com efeito, como já vimos, as mesas, as pranchetas e as cestas não são instrumentos inteligentes, embora momentaneamente animados de uma vida factícia. Não podem comunicar por si mesmas. Entender o contrário seria tomar o efeito pela causa, o instrumento pelo princípio. Seria o mesmo que um autor quisesse anotar sobre o título de sua obra que a escrevesse com a pena metálica ou a pena de pato. Esses instrumentos, aliás, não são únicos nem exclusivos. Conhecemos alguém que, ao invés da cesta peão, usa um funil com um lápis no gargalo. Poderia, pois, haver comunicações de um funil, de uma caçarola ou de uma saladeira. Se elas se dão por meio de pancadas, não de mesas, mas de uma cadeira ou de uma bengala, teríamos cadeiras e bengalas falantes. Como se vê, o que importa conhecer não é o instrumento, mas a maneira de obtenção das comunicações, se as obtemos pela escrita, seja qual for o suporte do lápis, trata-se de psicografia. Trata-se de psicografia e pelas pancadas de tipologia. O espiritismo, tomando as proporções de uma ciência, necessita de linguagem científica. Então, é necessário usarmos a linguagem que Kardec adotou para designar cada tipo de manifestação, para que não haja confusão, para que não haja desentendimento entre os espíritas, entre aqueles que se dedicam a estudar essa ciência. Aqui tem um rodapé de número 9 que diz: essa observação final de Kardec é de grande importância metodológica. A terminologia espírita deve ser empregada com precisão. Com precisão. Né? O pessoal fala em... como é que o pessoal usa? A espiritualidade maior. Estão ouvindo essa expressão? Todos devem ter ouvido, né? É muito comum no meio espírita. A espiritualidade maior. O que o cara está falando? Nada. Tudo que acaba em "ade" ou "dado" significa qualidade. Espiritualidade é qualidade daquilo que é espiritual. A espiritualidade maior não tem significado nenhum. Agora, se você disser os espíritos superiores, que é o termo que Kardec utiliza-se para referir-se aos espíritos com mais conhecimento, aí todo mundo se entende. Né? Então, são termos introduzidos dentro da ciência espírita que não tem o menor valor nem o menor significado. Por isso que a terminologia é fundamental para um bom entendimento desta ciência. A terminologia espírita deve ser empregada com precisão, evitando-se a mistura de termos referentes a escolas espiritualistas diversas. É uma exigência de clareza e eficiência de todas as disciplinas científicas e da qual a ciência espírita não prescinde. Kardec, lá na introdução, lá no Livro dos Espíritos, na sua introdução, ele fala a respeito disso. É fundamental que nós entendamos isso. Os espíritas têm que se comunicar pela terminologia, pela metodologia que Kardec propõe. Tá? Porque foi ele que organizou essa ciência de tal maneira que ela pudesse ser entendida por todos.
né? Se nós usarmos espiritualidade maior, você vai estar usando uma terminologia utilizada lá por quem quer que seja, ou quem quer se entender dessa forma, é problema de cada um, mas não é espírita, não é uma terminologia espírita. Não é espírita. É coisa introduzida dentro do espiritismo para criar confusão. Então não é espírita, que se utilizem lá disso. Nós não podemos nos utilizar, nos referirmos aos espíritos superiores dessa forma. Porque esse é o propósito deles. Quando eles querem se referir aos espíritos mais avançados, mais adiantados, utilizam esse termo. O que é totalmente grosseiro, infundado e totalmente avesso àquilo que Kardec nos ensina, que os espíritos superiores nos ensinam. Muito bem. Nós encerramos esse capítulo, né, a respeito da psicografia. É o capítulo de número 13. Agora vamos passar para o capítulo de número 14. E como nós já estamos às 21h02, eu vou pedir para vocês que anotem aí, capítulo 14, os médiuns, para nós retomarmos os nossos estudos na próxima quarta-feira. Alguém tem alguma pergunta? Quer acrescentar alguma coisa? Alguma dúvida? Nós estamos à disposição. Bem, eu queria comentar o seguinte: quando você diz a questão do pensamento para pensamento, é verdade. Porque quando eu tenho perguntas a fazer, a espiritualidade amiga, eu faço. Que também não tem o menor significado, não é esse o termo que Kardec usa, viu? Espiritualidade amiga não existe. São os bons espíritos, nossos espíritos guias. Esse é o termo espírita. Ok, eu estou aprendendo. Isso, aprenda. Aí, é por isso que eu estou tentando ajudar. Também não ensino nada, não, só ajuda. Aí eu tenho a resposta. Igual você falou, Sim, no pensamento. É exatamente isso. De pensamento para pensamento. Essa é o meio de comunicação dos espíritos. Os espíritos se comunicam de pensamento para pensamento. Nós também nos comunicamos, viu? De pensamento para pensamento. A senhora, não sei se a senhora ouviu uma indicação que eu dei, existe um livro chamado Manifestações Psíquicas Além da Cortina de Ferro. Você falou isso. Este livro faz algum tempo. Tem 2 ou 3 reuniões atrás. Isso. Você falou isso. Lê esse livro. São experiências psíquicas além da cortina de ferro. O título do livro é esse. Essas experiências foram realizadas na União Soviética, no tempo que a Rússia ainda era a União Soviética, por cientistas russos totalmente ateus, né? Porque eles são ateus e à toa lá, né? Totalmente ateus, né? E eles realizam essas experiências e provam cientificamente que 2 cientistas conseguiram se comunicar a 600 quilômetros de distância pelo pensamento. Um pensava num objeto qualquer e o outro desenhava 600 quilômetros de distância, tentava entender aquilo que o outro estava, mensagem que o outro estava comunicando pelo pensamento e desenhava o objeto. Tá? E com acerto assim de 70% de acerto. O que prova que existe a comunicação pelo pensamento. O objetivo deles era militar. Esse era o propósito dos russos, era militar. Eles queriam se comunicar num campo de batalha, ou não poder decifrarem as comunicações, o inimigo não poder decifrar. O objetivo deles era militar. E a hora que você falou também do telefone fixo, porque eu sou da época, né? A gente tinha telefone fixo. Aí o telefone tocava, eu falava assim, é fulano. É isso. Eu já falava assim, bom dia, Luiz, tudo bem? Mas como é que você sabe que é eu? Falei, já sabia que era você. É isso. Era muito comum isso, era muito comum. Era muito comum. Ó, fulano tá me ligando. Fulano, é isso mesmo, a gente falava, ó, tá ligando lá, é fulano que tá ligando, já atende aí. Como é que você sabe? Eu falei, sabendo. É isso mesmo. Então é uma coisa assim que a gente tem que observar, né? A senhora quer que ver acontece toda hora. A senhora quer ver que interessante? A gente está tão habituado a nos comunicarmos pelo pensamento
Pode parecer... Não. A nos comunicarmos, não ouvir. A nos comunicarmos pelo pensamento, isso é um hábito do espírito. Tá bem? Não estou falando que é um hábito do encarnado, mas é um hábito do espírito. E ele é tão verdadeiro que muitas vezes nós pensamos em uma coisa e já falamos uma frase que está adiante daquele pensamento, daquele primeiro pensamento. A Yara faz isso direto comigo. Fala, escuta, eu ainda não consigo ler pensamento. Me fala o que você estava pensando, porque eu não consigo entender, né? É tão rápida a coisa, é tão normal isso para nós, é tão comum isso para o espírito, que a gente faz isso com naturalidade, achando que o outro vai entender aquilo que a gente estava pensando. Isso é muito comum acontecer, não é? É muito comum. É verdade. Mas muito bem. Vamos à nossa prece? Vamos. Então vamos. Eu convido a todos, então, os nossos queridos companheiros da nossa querida doutrina espírita, a nós esquecermos os nossos encontros e desencontros desse dia, para unirmos os nossos pensamentos e mentalizarmos a figura excelsa e amiga daquele que é o nosso mestre, modelo e guia de toda a humanidade, Jesus de Nazaré. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade e aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Médiuns dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. Dá-nos ainda forças para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.